Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 a seguir. Vou estar lendo na Almeida Revista Atualizada. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, amém e amém. Pode tomar o seu assento, no nome de Jesus. Estava com o coração alegre e apreensivo, criando expectativa em Deus, acerca desta noite, desse sábado, e pedindo: Senhor, fale comigo, ministra ao meu coração. O Senhor conhece a realidade de cada um de nós, e o Senhor sabe qual é a nossa real necessidade nessa noite. Não fale aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da parte, da porção do Senhor para nós nessa noite. E ali ainda na entrada, o irmão vizinho ali do pastor Cleilson, vindo caminhando, suado, falando sobre gratidão, agradecendo a Deus por ter chegado, por ter dado certo. Os testemunhos aqui, gratidão ao Senhor pelo dom da salvação, pela graça que nos alcançou, pelas misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã sobre nossas vidas. Então, por que não falar sobre gratidão ao nosso Deus? Amém? A gratidão, meus irmãos, é algo que deveria estar no DNA do cristão. O cristão deveria ser lembrado como aquele homem ou aquela mulher cheio do Espírito Santo de Deus e que tem uma vida de gratidão, porque este sim foi alcançado, foi salvo pelo precioso sangue de Jesus. A gratidão é algo fundamental na vida cristã. É muito importante agradecer a Deus pelos benefícios, pelos feitos dele em nossa vida. E lembramos de maneira mais fácil dos feitos extraordinários, e esquecemos que Deus é um Deus que age também no ordinário, no dia a dia, na segunda-feira, no dia comum. Não apenas os atos extraordinários, mas os benefícios de Deus nos atos ordinários. Há uma ilustração sobre Blaise Pascal, um homem, filósofo, físico, matemático, aquele que inventou a calculadora, também inventor. Blaise Pascal, certo dia, ele acorda de manhã, arreia o cavalo, coloca a sela e vai caminhar pela propriedade ali da sua família. E então, no decorrer ali do seu passeio, cavalgando, ele cai do cavalo, o cavalo se assusta e ele cai. Então se levanta, abana a poeira, torna a montar ao cavalo e retorna para sua casa. E alegre, com um feliz no rosto, um pouco surrado, um pouco sujo, fala: Pai, eu tenho algo para dizer ao Senhor. Eu estava andando a cavalo pela nossa propriedade e algo extraordinário aconteceu em minha vida. Eu caí do cavalo e não sofri nenhum arranhão, e eu louvo a Deus por isso. Então o pai de Blaise Pascal falou: Filho, ainda mais cedo eu também peguei o mesmo cavalo, caminhei pela nossa propriedade, fui e voltei e não caí do cavalo.
E eu também louvo a Deus. É fácil nas igrejas aonde nós vamos, de quando em vez nós lembramos, as pessoas pedem oportunidade ao dirigente, ao pastor, fala: pastor, eu quero contar um testemunho de algo que Deus fez na minha vida, algo extraordinário, uma cura, um milagre, algo que foge do ordinário, e eu quero testemunhar a igreja para edificar a fé dos irmãos. Mas poucos de nós pegamos o microfone para agradecer pelos feitos ordinários. Poucos de nós lembramos da salvação, como foi testemunhado aqui nessa noite. Precisamos lembrar dessas coisas ordinárias também, no nome de Jesus. Devemos agradecer pelos dois fatos, os ordinários e os extraordinários, que acontecem em nossas vidas. Mas estamos acostumados a lembrar dos extraordinários. A gratidão gratidão certamente é um hábito que precisa cultivar nos nossos relacionamentos interpessoais e também em nosso relacionamento com Deus, o nosso Senhor. Sabemos que Lucas, o Dr. Lucas, a qual escreveu esse evangelho que leva o seu nome, embora faça parte dos sinóticos, é um evangelho singular, não apenas no que diz respeito à sua ênfase teológica, como também ao fato das suas narrativas e a riquezas em detalhes históricos que encontramos em seu livro. Lucas era um historiador por excelência. Ele nos diz a respeito dessa história que acontece quando Jesus está indo rumo a Jerusalém, passando entre Galileia e Samaria. E neste percurso acontece a história a qual nós acabamos de ler, o relato dos 10 leprosos que são alcançados por essa graça, pelo favor de Jesus em suas vidas. E por meio desse texto nós queremos ver aqui com os irmãos alguns ensinos preciosos que Jesus nos ensina sobre a gratidão. Por isso eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre as evidências de um coração. E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui nesse texto é desfrutar da dádiva com Deus. A ingratidão é eu e você desfrutar da dádiva, do milagre, do favor, distante ou longe de Deus. Jesus mudou a história da vida desses homens. Esses homens estavam condenados por uma doença por qual leva o nome de lepra. É a mesma hanseníase ou semelhante a ela, a qual tem tratamento nos dias de hoje. Mas no século I, naquela época, era uma doença a qual o homem, sendo diagnosticado com ela, já recebia em suas mãos uma certidão de óbito, que faltava preencher apenas a data a qual seria o sepultamento. Era uma doença que não havia tratamento. Aquele que recebesse o diagnóstico estava condenado à morte. Mas Jesus muda o estado e o status daqueles 10 homens. Eram homens doentes, uma doença incurável para a medicina ali do primeiro século. O corpo estava tomado por feridas e por chagas. As cartilagens, certamente, da orelha, do nariz, dos lábios, já estavam sendo corroídos, estavam mortos-vivos ali naquele leprosário, naquele local, onde eles ficavam afastados da sociedade. Esses homens já não tinham mais o direito de ir e vir, isso foi tomado deles, foram privados dos seus direitos de cidadania, estavam afastados da família, dos amigos, dos parentes por conta dessa doença. Eram considerados mortos-vivos para aquela sociedade. Porém, o homem, ele voltou para desfrutar da dádiva com Jesus e se alegra com Jesus. Versículo de número 15 nos diz, acompanhem comigo por gentileza, verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. 9 homens simplesmente não voltaram. 9 homens foram desfrutar da dádiva de Jesus, sem se lembrar de Jesus. Jesus pergunta: onde estão os outros? Certamente eles estavam no lugar errado.
deveriam estar ali aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Algo que nós aprendemos aqui nesse texto, que é desfrutar da bênção longe do abençoador, é uma demonstração de ingratidão no nosso coração. Não afastemos do nosso Senhor diante de tudo que Ele tem sido e feito em nossas vidas. Segundo ponto que me chama a atenção aqui, eu quero que vocês observem comigo, é reconhecer a graça nos atos de bondade de Deus. A falta de reconhecimento da graça, desse favor imerecido, gera em nosso coração a ingratidão. Aquele que tem um coração ingrato porque não entende do favor a qual foi alcançado, não entende a graça que é derramada e aplicada sobre a vida dele. Mas quando nós voltamos para a palavra, lemos a palavra, olhamos para o plano de salvação, a obra ali na cruz do Calvário, nós entendemos que tamanha graça que nos alcançou. Um homem, ele reconheceu, o que Jesus fez por ele foi um ato de graça, e não foi um dever de Jesus. 9 homens entenderam que Jesus fez a eles não foi um ato de graça, mas sim um dever e uma obrigação de Jesus. A pessoa grata, ela reconhece que os atos de misericórdia de Deus são manifestações da sua graça. O ingrato, ele age como se o ato de bondade não passasse de uma obrigação de quem fez tal ato. A ingratidão, meus irmãos, é uma ofensa a Deus. A ingratidão é uma ofensa a Deus. Então, por isso, nessa noite, que nós possamos desenvolver uma vida de gratidão. Que eu e você possamos ser gratos, atribuir a honra, a glória que é devida ao santo nome do Senhor. Que cada manhã nós possamos respirar e lembrarmos da salvação, lembrarmos da graça que nos alcançou, aquele favor que não merecíamos, o sangue precioso que foi derramado na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós. Nós não merecíamos, mas a graça dele nos alcançou, aleluia! Louvado seja Deus. Sejamos gratos, reconhecendo as bênçãos de Deus sobre nós, são manifestações da sua graça. Pois nós não merecemos nada de Deus, mas Ele graciosamente decide nos abençoar. Uma outra coisa que nos chama a atenção é agir com coerência para com Deus. Versículo de número 13. Vai nos dizer que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. A ingratidão é uma incoerência de atitudes e ação. Eles foram rápidos para pedir, mas sem preocupação em agradecer. Eles foram quebrantados para pedir, mas frios após serem agraciados. Eles foram intensos para clamar, mas indiferentes após receber a cura. Eles lembraram de Jesus antes da cura e esqueceram de Jesus após a cura. Eles correram na direção de Jesus antes da cura, mas foram para a direção oposta após receber a cura de Jesus. Um homem, ele foi coerente. Ele agradeceu com a mesma rapidez, com a mesma intensidade e com o mesmo quebrantamento. Da mesma forma que ele gritou: Jesus, Mestre, Senhor, tem misericórdia de nós. Ele voltou gritando e agradecendo e louvando ao nome do Senhor. Não é pecado, meus irmãos, pedir. Não é pecado a gente clamar, a gente orar, a gente buscar.
mas não podemos esquecer do Deus que proporcionou aquilo em nossa vida. Podemos ser intensos no pedir, mas devemos ser intensos no agradecer. Fazemos diversas campanhas a fim de pedir algo ao Senhor, e dificilmente fazemos campanha para agradecer. Meus irmãos, há 1 ano e meio no campo, no ministério, eu fiz apenas um único culto de gratidão. Fizemos diversos outros para pedir, para clamar, para que Deus, de maneira graciosa, entrasse naquela causa, naquela situação. Mas poucos são os cultos que eu ouço dizer, culto de gratidão por aquilo que o Senhor fez. Somos intensos no pedir, mas não temos essa mesma intensidade ao agradecer. Esse homem, o texto vai dizer, volta agradecendo em alta voz. Ele prostrou-se aos pés de Jesus. Observe a coerência nas atitudes desse homem. Ele pediu com intensidade e agradeceu com a mesma intensidade as suas ações. Sejamos coerentes nessa noite, no nome de Jesus. Sejamos intensos no nosso pedir, mas também intensos no nosso agradecer. Amém? Louvado seja Deus. Quarto ponto que me chama a atenção, que eu quero que vocês observem comigo, exaltar a Deus. Estamos falando sobre as evidências de um coração grato, ele exalta a Deus. Versículo 15, 16, 17, 18, vai nos dizer, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Na contramão de tudo, a ingratidão é usurpar da glória a que pertence a Deus. A ingratidão é usurpar, tomar para si, roubar a glória que pertence a Deus, é tomada para dentro do homem. É tomar para si o louvor que a Deus pertence. Observe, um homem deu glória a Deus, e 9 homens usurparam da glória de Deus, não atribuindo glória ao único que é merecedor. Há uma fábula que vai dizer sobre o escorpião e o sapo. E então o escorpião está seguindo um caminho, e no meio desse caminho ele se depara então com um lago, e não sabendo nadar, ele procura meios para que pudesse atravessar para o outro lado. Então ele vê um sapo nadando de ponta a ponta do lago, e ele chega no sapo e fala, por favor, me ajude a atravessar para o outro lado. E o sapo vem dando ouvidos ao escorpião, fala, eu não sou louco de te dar carona, você é um escorpião, você é peçonhento, você pode me matar envenenado, eu nunca te darei carona. E então o escorpião insiste e fala, eu não sou louco de envenenar, porque senão você morre, eu também vou morrer, e eu preciso atravessar para o outro lado. E de tanta insistência do escorpião, o sapo chega e fala, pode subir, e vamos atravessar para o outro lado. No meio do lago, o escorpião ferra as costas do sapo, e o sapo ali nos seus últimos segundos fala, escorpião, por que você fez isso? Por que você me feriu? Agora nós dois iremos morrer. Aí o escorpião falou, esta é a minha natureza. Esta é a minha natureza. A natureza do homem é a ingratidão. Desses 10 homens aqui representados, apenas um retorna para agradecer. Os outros 9, 90%, representando essa humanidade, são pessoas que têm uma vida de ingratidão. Nós esquecemos que a gratidão ela abre portas, e a ingratidão fecha portas. Devemos desenvolver uma vida de gratidão, meus irmãos.
Devemos ser gratos um para com o outro, ser grato por esta igreja, ser grato pela vida do pastor, pelo conselho, pelos presbíteros, pelos irmãos que aqui estão, grato pelo ar que respiramos, pela vida que temos, pelo fôlego de vida, pelas graças do Senhor que nos alcançou, pelo favor que não merecíamos, pelas misericórdias dEle, porque eu entendo que a graça é esse favor que não merecemos, e a misericórdia é Deus nos livrar do mal que nós merecemos, é nós plantarmos algo e Deus de maneira muito graciosa, tendo misericórdia de nós, nos livra dessa semeadura. Tantas coisas que nós já plantamos no decorrer da nossa vida, tantas situações que já vivemos, mas o Senhor nos livrou. Ele teve misericórdia de nós, nos livrou do mal que nós merecíamos. Devemos ter uma vida de gratidão. Certa feita, uma mãe decidiu levar a sua filha pequena para o trabalho. E então elas vão a pé, a mãe e a filha, caminhando, indo em direção ao trabalho da mãe. Então elas decidem passar ali onde havia feirantes reunidos, e os feirantes ficavam admirados, olhando a beleza daquela criança. Uma moça linda, uma criança aparentemente bem cuidada, zelada pela mãe. E uma das feirantes, vendendo o pocã, vendendo laranja, fala: mãe, eu posso dar uma laranja para a sua filha? E então a mãe: pode sim. E a criança estende a mão, recebe a laranja, e a mãe fala: filha, o que devemos dizer ao receber algum presente de alguém? O que devemos dizer? E aquela criança linda estendeu as mãos para a feirante e disse: descasca, descasca. Tanta graça que recebemos de Deus, tanto favor de Deus, tantos milagres da parte de Deus, e aí nós estendemos as mãos para o Senhor e dizemos: descasca. Ele dá a laranja na nossa mão e a gente fala: descasca. Meus irmãos, Deus tem que ter misericórdia de nós. Somos muito ingratos. Nós esquecemos rapidamente dos feitos do Senhor. Por isso que estou desenvolvendo um costume, um hábito recente. Vou tomar notas de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, porque eu não posso esquecer dos feitos, das maravilhas do Senhor. Haverá os dias maus, haverá as tempestades, e ali eu preciso lembrar que o Senhor está comigo, o Senhor nos sustentou, o Senhor fez promessas ao nosso respeito. Aqueles homens, os discípulos, foram ordenados pelo Senhor Jesus para que atravessassem para o outro lado da margem. E então o Senhor Jesus retira-se a fim de orar, despede a multidão e vai orar. E ali na terceira vigília, na quarta vigília, o Senhor vai ao encontro daqueles homens. Estão aterrorizados por conta da tempestade, preocupados, em obediência, porque o Senhor Jesus fala: vão e passem para o outro lado da margem. Mas vem a tempestade, e aqueles homens em algum momento devem pensar: talvez o nosso destino seja no fundo do mar. Mas a palavra de Jesus é: passem para o outro lado da margem. No meio da tempestade, precisamos lembrar das palavras de Jesus. No meio das lutas, precisamos lembrar das promessas de Jesus. Em meio às tempestades, devemos lembrar dos feitos e das maravilhas a qual o Senhor Jesus fez em nossas vidas. Precisamos levantar devemos levantar um altar ao Senhor e lembrar daquilo que Ele fez em nossa vida. Os patriarcas, de quando em vez na história, você vai ver que eles levantaram alguns pilares, algum ponto de encontro, para que toda vez ao passar por ali, eles lembrassem daquilo que Deus fez em sua vida. No nome de Jesus, eu quero te convidar a desenvolver uma vida de gratidão,
Estamos encerrando o primeiro semestre do ano de 2022. Existe um segundo semestre, existe mais 6 meses à frente. Vamos juntos desenvolver uma vida de gratidão. Vamos juntos agradecer ao nosso Senhor diariamente pelos feitos, pelas maravilhas. Se a gente for olhar para a nossa história, olha de onde o Senhor nos tirou. Olha onde nós estávamos. E Ele nos alcançou. Nos arrancou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua gloriosa luz. Nos deu um propósito, nos deu uma missão, nos vocacionou, nos elegeu, nos predestinou. Nós temos uma missão. E aqui está a igreja do Senhor representada, e juntos em uma só voz vamos declarar uma vida de gratidão ao nosso Deus que nos alcançou. Louvado seja Deus. Policarpo, um apóstolo, um dos pais apostólicos do século II, século II, ele sendo perseguido, sendo preso, e foi perguntado a Policarpo: você tem a opção neste dia de negar ao Senhor Jesus e viver? Policarpo então responde: há 86 anos eu sirvo a Cristo e nenhum mal tenho recebido dele. Como eu poderia negar ao meu Senhor? Como eu poderia ser ingrato com o meu Senhor? Taca fogo logo nessa jossa que eu estou indo ao encontro do meu Senhor. De forma nenhuma eu negarei, de forma nenhuma irei desenvolver uma vida de ingratidão por conta de tudo quanto Ele tem feito em minha vida. Há 86 anos, sirva ao meu Senhor e mal nenhum Ele me fez. Louvado seja Deus. Quero te convidar para que fique de pé nessa noite, no nome de Jesus. O Senhor é aquele que pode operar algo extraordinário na nossa vida. Eu e você precisamos lembrar dos feitos do Senhor. Jesus é aquele que faz coisas extraordinárias em nossas vidas, mas Ele também age no ordinário. Ele que te trouxe até aqui nessa noite, Ele que te sustentou, Ele que te guardou. Nós estamos aqui para louvar e adorar a esse Deus que tudo pode, ao Deus que nos alcançou. E nessa noite nós vamos dizer ao Senhor gratidão. Gratidão, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida, em nossa história. Eu quero orar pela sua vida nessa noite.